Bom, gente, estou eu aqui de novo, escritor Pedrum Lane, acendendo esse charuto cubano. Para celebrar e para falar um pouco a respeito do meu mais novo lançamento, o livro que acabou de sair do forno, o título Abdução, Relatório da Terceira Órbita. Mas eu estou celebrando que chegou a... Já deve estar sabendo que esse novo livro é uma continuação deste aqui, que é o meu primeiro livro, o Abdução, o Dossiê Alienígena. Ou seja, primeiro veio o dossiê, agora vem o relatório. É simples. Eu tinha desenvolvido um universo bastante complexo, vasto, e aí me veio mais histórias para preencher nesse universo alienígena, né? É o universo quântico, conforme eu mesmo descrevi, nomeei. É uma história independente, quer dizer, o leitor não precisa ler o primeiro livro para ler esse aqui e entender. No aspectos assim que descreve esse universo quântico, esse livro aqui no final ele inclui um manual, né? Que é esse manual aqui, é o Manual de Sobrevivência do Professor Y, que é um professor aí, personagem do livro Abdução, desse livro aqui, mas que também figura no novo livro, embora o suprassumo lá das aulas do Professor Y, a explicação das dimensões, aí tem a história dos alienígenas, né? Como que eles saíram assim do ano atual até o futuro, como foi o desenvolvimento, a conquista do espaço e coisa e tal, né? O desenvolvimento da espécie, a evolução. Mas como eu disse, é uma história independente, né? São duas visões diferentes de contato alienígena. Então, muita gente tinha dúvida, né? Via esse título desse meu primeiro livro, Abdução, e achava que estava escrito errado. Mas não, não está, é assim mesmo. Por quê? Porque a hora que me veio a ideia desse título, que não foi logo que eu comecei a escrever, foi no meio da escrita, eu já pensava em fazer, eu vou descrever esse livro, esse processo de adução, e depois eu vou escrever o inverso, que é a abdução. Então, na adução, os seres humanos eles vão parar lá nesse universo alienígena e vão ser aduzidos ao patamar existencial desses alienígenas, entendeu? E no novo livro, a abdução é o oposto. Então tem os alienígenas que vão sair desse universo e vão vir para o passado, para a Terra, para aqui, 18, a atualidade de 1978, que é quando esses alienígenas aportam. É aí que começa a história. Então esse livro, ele tem duas histórias paralelas. Uma no passado e outra no futuro, que aí sim, no futuro vai narrar a continuidade da vida dos personagens que foram parar lá nesse mundo alienígena que eu descrevo no primeiro livro. Essas histórias, elas, no começo parece que não tem nada a ver uma com a outra, mas no final elas vão se encontrar, entendeu? E assim, toda vez que há uma alternância de um capítulo que está no passado e o outro no futuro, sempre tem alguma coisa que eu narrei lá no futuro que vai ser agregada na história no passado. Então assim, se fossem duas histórias independentes, seriam duas histórias mais pobres, não seria a mesma coisa. À medida que eu fui escrevendo esse livro, eu estava divulgando esse, então eu já estava assim recebendo um feedback de leitores a respeito dessa leitura. Então assim, algumas coisas que os leitores não gostaram, eu procurei modificar, procurei fazer de um outro jeito nesse livro. Então a leitura desse livro, ela é mais fácil. Essas partes que eu desenvolvo no futuro, elas são muito mais, para mim como escritor, muito mais difíceis, muito mais complexas para pôr no papel. Porque eu tenho que inventar as coisas, eu tenho que imaginar muito mais coisas. Essa narrativa que é no ano de 1978 é mais fácil, porque eu estou puxando os elementos da realidade aqui, só estou criando uma história que é fictícia, mas eu não preciso inventar muita coisa. Então eu acho que para o leitor vai ser a mesma coisa. Essa parte do passado vai fluir mais fácil
que é a do futuro. A do futuro é que vai cair um pouco na ficção científica hard, né? E tem a versão em e-book também, que, pelo Kindle Brasil, que aí no caso ele é esse livro, como é que ele é grosso, né? Esse aqui eu dividi em duas e vem mais pela frente. Então enquanto você lê este livro, eu escrevo o restante. E se tudo der certo, a parte final desse livro vai estar saindo ano que vem.